Sabe, existem filmes que marcam a nossa vida. Mas e quando a história por trás das câmeras é tão improvável e poderosa quanto a que a gente vê na tela? Hoje, a gente vai mergulhar nos bastidores de um filme que levou 30 anos para nascer, que precisou de um diretor que não queria dirigi-lo e de um enorme senso de dever para finalmente existir. Essa é a história por trás de A Lista de Schindler. Essa frase do Talmud, ela não é só uma citação bonita no início do filme, né? Ela é o coração moral da história toda. De cara, ela já define o peso de cada vida, de cada escolha que vai ser feita ali. E é exatamente sobre isso que vamos falar. Porque o filme em si, claro, é uma obra-prima, mas a história de como ele foi feito, nossa, a jornada de décadas, a hesitação, o peso da responsabilidade, isso por si só já é uma conquista gigantesca. E a nossa história não começa em Hollywood, não. Ela começa com a missão de vida de um homem, um sobrevivente que estava determinado a fazer o mundo jamais esquecer o que aconteceu. Os Schindler-Juden, esse é o termo que se refere aos sobreviventes. E um deles, um cara chamado Poldek Pfeifferberg, colocou na cabeça que precisava contar a história de Oskar Schindler. Para ele era mais que um desejo, era um dever com todos aqueles que não sobreviveram. E olha que jornada longa, hein? Tudo começou lá em 1963 com a primeira tentativa de fazer um filme. Depois, em 82, a história vira um livro e no ano seguinte os direitos são comprados. Mas mesmo com o nome de peso, como o do Steven Spielberg envolvido, ainda levou mais uma década para o filme sair do papel. Foram 30 anos de pura persistência. E isso nos leva à parte talvez mais surpreendente dessa produção toda. O diretor que tinha os direitos do filme em mãos simplesmente não queria dirigi-lo. E aqui o contraste é fascinante, né? De um lado a gente tem o Steven Spielberg, o mestre do entretenimento, o cara por trás de Tubarão, o E.T. Do outro, a convicção profunda dele de que não tinha maturidade ou o direito de contar essa história. O peso do Holocausto era tão grande que ele achava que o tema era importante demais para as mãos dele. Ele tentou de verdade passar o projeto para frente. Ofereceu para o Roman Polanski, que também era um sobrevivente, e achou que seria pessoal demais. Martin Scorsese quase assumiu. Até o lendário Billy Wilder, que perdeu familiares em Auschwitz, considerou dirigir. Isso mostra como a história era vista como algo quase infilmável. Então, o que virou a chave foi o que estava acontecendo no mundo no início dos anos 90. Com a queda do Muro de Berlim, começaram a surgir movimentos neonazistas, uma onda de negação do Holocausto, e aí o Spielberg sentiu que não podia mais esperar. Virou uma responsabilidade pessoal, uma forma de usar a voz dele como cineasta para lutar contra o esquecimento e a intolerância. A partir do momento que ele se comprometeu, Spielberg tomou decisões artísticas muito radicais. O objetivo era um só: o filme não podia parecer uma produção de Hollywood, tinha que parecer um testemunho histórico. Essa fala do próprio Spielberg explica tudo. A escolha do preto e branco não foi só um estilo, foi uma decisão temática. Ele queria remover qualquer beleza que a cor pudesse trazer e mostrar os eventos na sua realidade mais nua e crua, como um documento de uma época sombria. E essa busca pela realidade foi para cada detalhe da filmagem. Ele não usou storyboards para poder capturar momentos espontâneos. Usou câmeras na mão em quase metade do filme para colocar a gente no meio do caos. E, o mais impactante, filmou nos lugares reais, o que deu um peso e uma autenticidade que nenhum estúdio conseguiria replicar. Mas além da técnica, o filme se comunica muito através de símbolos poderosos, imagens que dizem aquilo que as palavras não conseguem expressar. Talvez o símbolo mais famoso do cinema. No mundo inteiro, sem cor, a gente vê um único casaco vermelho. O próprio Spielberg disse que aquilo representava como o Holocausto era um derramamento de sangue que estava no radar de todo mundo, mas ninguém fez nada. A menina é a inocência perdida e a indiferença do mundo. Um ponto de cor que era impossível ignorar, mas que todos ignoraram. Outro símbolo brilhante são as velas. O filme começa com as velas do Shabat acesas, cheias de cor e calor. Conforme a chama se apaga, a cor do filme some junto e a gente mergulha na escuridão do Holocausto. A cor só retorna lá no final, quando as velas são acesas de novo, simbolizando que mesmo depois da escuridão mais profunda, uma centelha de esperança e fé sobreviveu. E assim a gente chega ao legado do filme. Um impacto que foi muito além das telas de cinema e se tornou parte da própria história que ele estava contando. 7. Esse é o número de Oscars que o filme ganhou. Foi um reconhecimento esmagador da academia de que aquilo não era apenas um filme, mas um verdadeiro marco cultural. Os prêmios só vieram para confirmar esse status. Melhor filme,
melhor diretor para o Spielberg, o primeiro dele, melhor roteiro, melhor fotografia, a indústria reconheceu a arte em cada nível da produção. Spielberg se recusou a receber salário pelo filme. Ele chamava de dinheiro de sangue. Ele inclusive achava que o filme seria um fracasso comercial. Mas o público respondeu de uma forma impressionante. Com um orçamento de 22 milhões, arrecadou mais de 322 milhões no mundo todo. Isso provou que o mundo não só precisava dessa história, como queria ouvi-la. E esse é talvez o legado mais importante de todos. O Spielberg usou os lucros para criar a Shoah Foundation. A missão, gravar os testemunhos de sobreviventes do Holocausto. O filme não só contou uma história, ele financiou um projeto para preservar dezenas de milhares de outras histórias para a posteridade. E a gente encerra com essa pergunta. A lista de Schindler mostra que um filme pode ser muito mais do que entretenimento. Ele pode ser um memorial, uma ferramenta de educação e um catalisador para garantir que a história, por mais dolorosa que seja, nunca seja esquecida.